caro cursista, estamos chegando aí ao final do nosso módulo, essa já é a aula de número 4 e é um prazer estar aqui com você, podendo refletir sobre essa disciplina tão importante que é a bibliologia. Defendo que, como outras disciplinas teológicas, a bibliologia ela deve ser transposta do conhecimento acadêmico, da academia teológica, e ser colocada e ser levada a serviço da igreja, de modo prático, de modo concreto, no sentido de contribuir para a vida da igreja, para a realidade das pessoas lá nas suas comunidades eclesiais, onde elas servem, onde elas estão inseridas. E por falar em praticidade, né, a gente vai abordar um assunto aqui nesta aula, a nossa lição de número 4, o título é Bíblia, seu elevado padrão moral e sua imparcialidade. Este é um assunto muito interessante para a gente pensar, numa época caracterizada justamente pelo abandono de valores, pelo abandono de marcos. Eu me refiro à pós-modernidade, inclusive em nosso livro que integra o curso básico de teologia, o livro Educação Cristã, a gente vai falar justamente, eu vou definir a pós-modernidade como uma era cujo valor maior é não ter valor algum. E de fato nós estamos vendo o derretimento de princípios, de conceitos que antes eram fundamentais e hoje são relegados a um segundo plano, quando não abandonados. Convivemos com um relativismo moral muito grande, convivemos com a fragilização das relações humanas e tudo isso tem, de certo modo, contribuído para o esfacelamento da nossa sociedade tal como nós a conhecemos, infelizmente. Na Bíblia Sagrada nós encontramos valores, princípios que são fundamentais para a formação do ser humano, para a sua formação integral, para a constituição de um lar, de uma família, e acreditamos, sinceramente, que a observância desses preceitos, desses valores, pode contribuir muito para o ser humano em todas as esferas de suas relações sociais, de sua constituição, de sua formação. De certo modo, é sobre isso que nós vamos falar nesta aula, nesta lição de número 4, quando estamos falando aí sobre o elevado padrão moral da Bíblia e a sua imparcialidade. Uma frase que me marcou muito de um antigo comentarista devocional, o Dr. F.B. Meyer, ele vai dizer que o melhor argumento em favor da Bíblia é o caráter que ela forma. Vocês já viram aí em aulas passadas que nós falamos sobre algumas evidências em favor da origem divina da Bíblia. Mas o Dr. F.B. Meyer traz à tona uma questão interessantíssima. A mudança que a Bíblia provoca na vida das pessoas mediante o contato delas com o texto sagrado. Eu quero aqui trazer para você nesse momento um texto que, na verdade, uma fala que eu ouvi do pastor Theo Johnson, onde ele comenta algo muito interessante a respeito de uma pesquisa muito curiosa que foi feita, e vale destacar aqui que esta pesquisa foi feita apenas com pessoas cristãs, evangélicas. Ele vai dizer que essa pesquisa revelou que 19 em cada 20 crentes se converteram antes de chegarem aos 25 anos de idade. Depois de 25 anos, apenas 1 em cada 10 mil crentes. Repare que aumenta significativamente a distância, né, na proporção. Depois de 35 anos, apenas 1 em cada 50 mil crentes. Ele prossegue dizendo, depois de 45 anos, apenas 1 em 200 mil. Depois dos 55 anos de idade, apenas 1 em 300 mil. Depois de 65 anos, apenas 1 em 500 mil. E depois de 75 anos, apenas 1 em 700 mil. Como podemos ver nesses dados, o ensino da palavra de Deus, que é ministrado ao indivíduo desde a sua primeira infância até a sua juventude, até a sua vida adulta, ele é decisivo para a sua permanência na igreja, para a construção dos seus valores, para a sua formação e, naturalmente, é muito mais difícil você convencer uma pessoa a respeito do Evangelho quando ela já está na vida adulta, porque ela já tem toda uma vivência anterior e, naturalmente, ela mostra mais resistência a abandonar um estilo de vida que ela adotou durante toda a sua vida, para agora voltar-se para a proposta do Evangelho. Então, nisso a gente vê como que o ensino bíblico ministrado à pessoa desde a sua primeira infância, desde a sua adolescência, juventude, é decisivo para a sua formação, para a sua constituição. Eu poderia falar aqui, não é o objetivo, vou apenas citar isso à guisa de curiosidade, mas é interessante pensar que a gente pode falar, quando se aborda esse assunto, da construção, da constituição de uma cosmovisão cristã. Eu defendo que cosmovisão não é apenas uma maneira de olhar o mundo, mas é também uma maneira de reagir a ele.
A maneira como nós entendemos o mundo, a maneira como nós olhamos o mundo, a sociedade, a igreja, a família e outras instâncias importantes da sociedade, determinará também a maneira como eu interajo com essas instâncias. Então esse é um ponto muito importante. O tema moralidade, ele está presente na Bíblia. Tá? A gente talvez não vai encontrar aí na Bíblia a palavra moral, né? Mas o princípio que é inerente a esta palavra está presente em toda a Sagrada Escritura. A palavra moral pode ser entendida como um conjunto de normas de conduta válidas para todas as pessoas em qualquer tempo ou lugar. Claro, essa é uma definição possível, um determinado conjunto de valores que é válido para as pessoas, independente da cultura na qual ela está inserida. Por exemplo, o valor do casamento, o valor da vida conjugal, né? O valor do respeito ao próximo. Esse é um princípio moral, vamos dizer assim, que determina a maneira como eu me relaciono com as pessoas ao meu redor. Deus, ele é um ser ético. Esse é um ponto importante para a gente pensar. Veja, por exemplo, Deus, ele tem todo o poder do universo, ele poderia muito bem acabar com tudo, destruir a humanidade, mas ele não faz. Muito pelo contrário, ele se relaciona com o homem e ele o faz isso dentro de padrões, de princípios que ele próprio tem na sua maneira de se relacionar com o homem. Na teologia sistemática, a gente fala sobre atributos morais de Deus. Olha que interessante. De certo modo, você pode olhar para Deus e ver ética em Deus, porque a ética determina as nossas relações. Então, assim como Deus age com a humanidade de determinada maneira, de determinado modo, a ética no que diz respeito a nós, ela também vai determinar a maneira como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. Alguém já disse que caráter é aquilo que somos no escuro, né? Uma frase muito conhecida de Dwight Lyman Moody, o famoso evangelista do século XIX. E uma vez eu ouvi um professor de ética dizer que a ética ela sempre volta para nós, né? Independente se ela é boa ou ruim. O que você faz, de certo modo, vai voltar para você. A ética, particularmente, eu defino a ética como uma poderosa força invisível. Você trabalha lá num determinado setor, você tem a chance de se apropriar de determinada quantia em dinheiro, aquilo é tentador, mas você não faz. Mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que não haja câmeras, você simplesmente não faz. Por que você não faz? Você não faz porque você tem um padrão ético, você tem uma conduta ética. Na Bíblia, nós temos muito a respeito de moral e a respeito de ética. Alguns autores, inclusive, falam de ética bíblica, que é uma referência, um modo de se referir a esse conjunto de valores que são considerados normativos para a igreja em qualquer época, em qualquer lugar, a despeito da cultura na qual a igreja, ali naquele determinado país, esteja inserida. Então nós podemos dizer, sem medo de errar, que a Bíblia é um livro que tem muito de ética, tem muito de moralidade. Várias vezes nós vamos encontrar palavras correlatas, que estão relacionadas a esse princípio de moralidade. Palavras como íntegro, integridade, retidão, santidade, são termos, todos eles que dizem respeito à conduta. Tenha em mente, ética, moralidade diz respeito à conduta, a maneira como eu me conduzo na sociedade. A Bíblia, ela pode ser entendida assim como código de ética divino. E é interessante que nessa esteira eu posso aqui também já abordar e falar e refletir com você aqui a respeito da questão da imparcialidade bíblica. Veja que a Bíblia, ela embora descreva os erros de importantes personagens como Abraão e outros tantos que nós poderíamos mencionar, Davi, que é um ícone da história de Israel, a Bíblia é interessante que ela descreve a história desses homens de Deus do passado, sua saga, suas vitórias, suas conquistas, mas ela também não omite as suas fragilidades. Eu me lembro de ter conversado certa feita com um colega da área de ciências da religião e ele falou bem assim, o cronista, o relato dele é viciado, porque no Antigo Testamento ele está escrevendo a serviço do rei. E eu questionei ele, eu interpelei ele justamente por essa questão, porque eu falei, olha, mas alguma coisa está errada então, a Bíblia não se encaixa nesse padrão. Se é que é um padrão, porque o cronista também revela os erros, os fracassos morais, espirituais, éticos dos autores, o que mostra, na verdade, que a Bíblia é um livro que procede de Deus. Porque se fosse um livro apenas humano, ela não revelaria essas fraquezas. Então nós podemos olhar para as Sagradas Escrituras e perceber que a Bíblia é rica desse assunto e nela nós encontramos um padrão confiável, digno de aceitação, e o fato dela citar erros não significa que ela abone esses erros. Até o próximo módulo.